É até meio clichê eu vir aqui falar isso, né? Mas o PSG hoje goleando o Real Madrid por 4-0 na final na semifinal, né? Melhor dizendo, do Mundial de Clubes mostrou que realmente é uma equipe que hoje é a melhor do mundo. Claro, a gente ainda pode argumentar que, tipo, na final pode dar Chelsea. Pode, realmente, de repente, uma partida. Assim como foi o Botafogo, por exemplo, contra o próprio PSG. Aliás, o único gol que o PSG sofreu no Mundial de Clubes e a única derrota também. Pode acontecer de um outro resultado, claro. Mas hoje o PSG mostra com uma dominância que há muito tempo não era vista, acho, em um cenário do mais alto nível, né? A gente não via faz um tempinho, né? Mas vamos falar sobre isso aqui rapidamente. Vou só falar do lado vencedor hoje e já explico por quê. Antes, eu sou Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional. Se você não é inscrito, deixe a sua inscrição aqui neste canal, deixa o like também neste vídeo. É muito importante para ajudar o crescimento do canal. Amanhã, eu prometo, ou amanhã, ou sábado, fazer uma visão geral da campanha do Flu, porque acho que foi o que eu menos falei entre os brasileiros nesse Mundial, né? Mas, enfim, hoje o PSG bateu o Real Madrid por 4-0, 2 gols do Fabian Ruiz, um gol do Dembélé e o outro do Gonçalo Ramos, né? Em uma partida de extrema dominância do PSG, extrema mesmo. E eu até falei que eu vou falar mais do Real Madrid, né? Porque do PSG, perdão. Porque do Real Madrid eu falei anteontem, no vídeo do Rodrigo, né? Anteontem, não, ontem, né? Enfim, falei um pouquinho sobre as estratégias que o Xabi Alonso tem utilizado, né? Nesse começo de trabalho dele no Real. Então, basicamente, é por ali alguma coisa da forma como a equipe tem jogado e tudo mais, né? Se o Rodrigo deveria sair ou não, com base numa matéria da Trivela. Assista o último vídeo que vocês vão entender. Mas hoje eu vou falar mais rapidamente do PSG, que demonstra mais uma vez o quanto é importante uma diretoria dar respaldo a um bom técnico. Claro que quando um técnico ruim chega em um clube, eu vou dar um exemplo aqui, porque a maioria que sabe me acompanha no meu primeiro canal, que é o Jogo Falado. Eu sou santista, trabalho com o Santos Futebol Clube. E, por exemplo, o Lisca doido, quando chegou no Santos, falou: se me der 5 anos aqui, isso aqui vai voar. Se você desse o Santos na mão do Lisca doido por 5 anos, o Santos estaria na Série C, né? Porque é um treinador ridiculamente fraco. Agora, se você dá um respaldo para o Luiz Henrique, que é um puta treinador, que é um treinador que montou um dos melhores Barcelonas dos últimos 15 anos aí, se não competindo com o do Guardiola, pelo menos só atrás do Barcelona do Guardiola, com certeza, que formou o trio MSN da melhor forma, né? Que fez o trio MSN ser o mais funcional no período que esteve com ele. Se você der um respaldo para esse treinador, a probabilidade de você ir longe é grande. E é isso que o PSG fez. Mesmo tendo o Mbappé em um ano, chegaram até a semifinal de Champions League, perderam para o Borussia Dortmund por detalhes ali. O Mbappé sai e você monta um outro tipo de equipe. Você entrega o Kvaratskhelia na mão dele, você entrega o Doué na mão dele, o Barcola, que são jogadores de extrema capacidade de movimentação, de extrema capacidade de criação, tem 1 contra 1, todos esses praticamente. E, ao mesmo tempo, são jogadores que se entregam no perde-pressiona, que é uma característica extremamente essencial nos times do Luiz Henrique, especialmente depois desse período aí. Ele passa por Barcelona, passa por seleção espanhola, vocês sabem, ele tem aquele infeliz problema com a perda da filha dele e tudo mais, né? Passa um tempo longe da seleção espanhola por isso e tudo mais. E quando assume o PSG, assume com uma mentalidade muito focada em ter a capacidade desse perde-pressiona, em ter uma capacidade de um time extremamente físico, mas que não abre mão de ser um time técnico. E como né? Essa parte desses jogadores que eu citei, da força ofensiva ali desse time, é incrivelmente talentosa. Mas não é só isso. Você vem no meio de campo com o Vitinha, que tem capacidade de ser um todo-campista. O Vitinha tem capacidade de jogar como armador, como segundo volante, como primeiro volante. É o cara que vai lá buscar a bola na zaga, é o cara que tem capacidade de chegar na área. O próprio Fabian Ruiz, que já mostrou outras capacidades fora do PSG. Na Euro, pela Espanha, ele foi muito bem. Você tem o Zaire-Emery, que está evoluindo. Ainda é um cara que eu acho que não está no mesmo nível dos outros, é óbvio, mas é um jogador que vem evoluindo, tem um teto legal.
Marquinhos reencontrando a sua melhor forma. Eu mesmo, eu admito aqui, eu já falei em outros vídeos até, que para mim era o fim de ciclo dele na seleção, mas ele vem fazendo uma temporada espetacular com o PSG. Eu não preciso nem falar do Nuno Mendes e do Hakimi, que para mim são entre os, se não os melhores em cada lado, estão entre os três melhores da posição do mundo, né? Tanto o Hakimi na direita quanto o Nuno Mendes pela esquerda. Então você tem jogadores de extrema capacidade. E não só capacidade física, como eu falei, o pé de pressão é muito importante em todas as regiões do campo, mas capacidade técnica também, de jogadores que sejam bons o suficiente tecnicamente para reter a bola, para segurar um pouquinho, para jogar por dentro, para trocar de posição, para jogar por fora. O Nuno Mendes pode ser esse cara, por exemplo, que alarga o campo, pode ser esse cara que entra na área, na diagonal. Já citei todos da frente aí, todos. É impressionante que tanto o Doué, quanto Barcola, quanto Kvaratskhelia, quanto Dembélé, todos esses têm capacidade de mudar de posição, de jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O Gonzalo Ramos, por exemplo, fez um belo gol hoje, inclusive. Ele já é um pouco diferente, é um pivôzão, não é necessariamente pivôzão, mas é um camisa 9 de características um pouquinho diferentes, mas que mesmo assim se doa muito na capacidade física, na capacidade de defender. O Kang In-lee, que é um jogador que, até peço desculpa se eu pronunciei errado o nome dele, mas é um jogador também de muita capacidade técnica também, que chegou até um pouquinho desacreditado, eu acho, na primeira temporada dele. Mas, enfim, então esse PSG mostra como não é... Como é que eu posso explicar, né? Sabe aquele papo de coitadinho, o PSG sem estrelas? Não, não é isso. Claro que não. O PSG gastou muito dinheiro para ter esse time, por exemplo. Mas é fato que não tem as grandes estrelas midiáticas, né? Se você pensar 3 anos atrás, o PSG era o time do Messi, do Neymar e do Mbappé. E tinha um funcionamento completamente diferente, e não tem certo ou errado aqui, tá? É realmente um estilo mesmo de uma equipe que é programada de forma diferente. Então isso é interessante você assistir. E nesse estilo atual, encaixou mais, funcionou mais. A fase atual dos jogadores é melhor. O próprio Dembélé, a gente pode citar aqui, o Dembélé é um jogador que conseguiu entregar muito mais do que vinha entregando em outros anos, né? Então, acho que isso é muito importante também da gente citar. Hoje, é verdade, estou com 2 falhas individuais do Real Madrid que foram importantíssimas para determinar o resultado. Fato. Mas, problema do Real Madrid, né? O PSG estava lá para aproveitar e para forçar essas falhas também. E bom lembrar, se não fosse o Courtois, o primeiro tempo poderia ter terminado uns 4-5, porque as grandes chances e as maiores chances foram do PSG. O Real Madrid teve uma ou outra ali que tudo bem. Então, assim, só elogiar essa campanha perfeita do PSG até a final. A final pode dar Chelsea, evidentemente, a probabilidade é maior do PSG. Mas pode muito bem o Chelsea sair vencedor, porque é um jogo ali, tudo pode acontecer, assim como foi Botafogo e PSG. Mas hoje, o melhor time do mundo, com o melhor técnico do mundo e com mais alternativas, para mim, é o PSG. O que você acha disso? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!